Olá pessoal, boa noite. Professor e o golpe de 1930, ok? Dá só um tempinho aí para chegar, né? Pessoal, acredito que hoje aí nós não teremos nenhum tipo de problema para poder fazer essa live, ok? O pessoal já está chegando? Olá pessoal, boa noite. Ninguém presente ainda? E aí pessoal, bom, governo de Washington Luiz, 1900. O presidente Washington Luiz, ele assume o governo brasileiro e o seu grande lema de governo, governar é abrir estradas. Ok? Para quem está chegando agora, muito boa noite. Boa noite, Tifa. Eu pensei que ninguém assistia a live hoje. Tô aqui esperando, dei boa noite, falei com a galera, ninguém apareceu. Já estava até desistindo. Boa noite, Gabriel. Bom, então agora nós vamos iniciar. De Washington Luiz, 1926 a 1930. E aí o Washington Luiz, o grande lema de governo é governar é abrir estradas, ok? E exatamente nesse governo de Washington Luiz que nós vamos ter a construção da rodovia Washington Luiz, também denominada de BR-040, ok? A Rio Petrópolis. E aí ocorre a pavimentação também da Washington Luiz BR-040. A Rio Petrópolis ela não foi a única rodovia do governo de Washington Luiz, ok? Ele tinha sido governador do estado de São Paulo e foi construído a rodovia Presidente Dutra e um bom trecho, né, quem vai finalizar é o Washington Luiz agora como presidente, ok? E aí é interessante que é criado também a Polícia Rodoviária Federal. Ela é criada exatamente com esse objetivo, né, fazer o patrulhamento das rodovias no Brasil, também obra do presidente Washington Luiz. Agora, entendam bem, esse... Oi, Gabriel, deve ter chegado as mensagens atrasadas. Ok, beleza. Bom, então, 1929, nós temos a crise da Bolsa de Valores. A crise da Bolsa de Valores de Nova York, ela obviamente vai afetar a economia brasileira. E aí no Brasil, nós vamos ter a crise do café, ok? O que vai acontecer aí? A crise de 1929, ela foi caracterizada por uma questão de excesso de produtos, ok? Quando nós temos um excesso de produtos no mercado, ocorre a queda do preço do produto. Então, o que vai ocorrer aí? Na Segunda Guerra Mundial, 1918, surge então a maior potência econômica mundial, Estados Unidos da América, ok? Então, Estados Unidos torna-se a maior potência econômica mundial após a Primeira Guerra Mundial. O cenário europeu era um cenário de devastação, destruição após a Primeira Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos passaram a produzir em grande quantidade, em larga escala, e a exportar para os países europeus.
Só que aí vai acontecer o seguinte, a partir de 1925, os países europeus eles vão começar a conseguir ter uma reconstrução econômica. Então, olha só o que vai acontecer. Os países europeus passaram a ter uma reconstrução econômica, e à medida que esses países europeus iam reconstruindo a sua economia, eles iam reduzindo as importações dos produtos industrializados, né, e outros produtos provenientes dos Estados Unidos. Nós temos uma acumulação de produtos no mercado, e isso foi um fator crucial para a queda da Bolsa de Valores de Nova York. É claro que outros fatores estão atrelados a essa superprodução, ok? Por exemplo, os produtos naquela época eram mais duradouros. Então, por exemplo, você comprava um produto industrializado, você tinha ele por um bom tempo de vida, né? Vida útil da mercadoria, okay? Do produto. Então imagina o seguinte, vamos imaginar aí, vamos fazer um exercício de memória agora, né? Eu brinco sempre quando eu falo sobre isso, lembrando da geladeira dos avós de vocês. Imagina aí a geladeira dos avós de vocês, aquela geladeira velha, né? Tá encostada lá no canto, a geladeira pesada, faz barulho, de repente a geladeira, muitas delas, né? A vovó e o vovô colocaram até um pinguim em cima da geladeira, correto? Mas ela tá funcionando. Ela é pesada, ela é barulhenta pra caramba, mas a sua avó dificilmente ela quer se desfazer dessa geladeira. Em contrapartida, sua mãe já deve ter trocado de geladeira pelo menos umas 2 ou 3 vezes na vida dela. Se não trocou, ela tentou consertar a geladeira. Aí ela consertou a geladeira. Depois de um tempo, deu defeito novamente. A geladeira deu defeito. E ela é brasileira, não desiste nunca. Consertou a geladeira novamente, a geladeira deu defeito de novo. Se for botar na ponta do lápis, gastou mais dinheiro consertando a geladeira do que comprando uma outra. Mas por que isso? Porque um modelo de fabricação diferenciado. O que eu estou querendo dizer com isso? A mercadoria hoje, ela precisa dar defeito, senão o mercado ele não vende. Ou então, ela precisa modernizar. Se não se modernizar, como é que o mercado ele vai sobreviver? Estão conseguindo entender? Então, por isso, por exemplo, nós temos aparelhos de televisões, né? Televisão, geladeira mais moderna, fogões bem mais modernos, né? A modernização, ela faz parte dentro de uma lógica de mercado, né? Aparelho de telefone tem que modernizar, se não modernizar, o mercado ele não consegue vender. E além dessa questão da modernização hoje, tem a questão do tempo útil, o tempo durável do produto. Se o produto não estragar, se o produto não der defeito, olá Isadora, bem-vindo. Se o produto der defeito, amigão, então o mercado ele não consegue vender, ok? É claro que essa lógica de mercado, né, atual, ela é bem diferente daquele período. Então imagina o seguinte, você comprava um eletrodoméstico, comprava um aparelho, você tinha um aparelho durante um bom tempo. E aí o que acontece? É óbvio, chega um determinado momento, a sociedade estadunidense está saturada, tem uma grande quantidade de produtos no mercado. A Europa está passando por um processo de reconstrução econômica, então diminuindo as importações desses produtos industrializados, né? Várias empresas fantasmas foram criadas. Isso também foi um outro grande problema, né? Que culminou também, junto com os outros fatores que eu já citei para vocês, culminou com a crise de 1929. Né? Vários empresários criavam empresas fantasmas, chegava dentro de um banco, um setor financeiro, e na verdade essas empresas não existiam. E aí tomava calote. Chega um determinado momento, que fica sem credibilidade. Né? A venda, por exemplo, de ações de empresas de Nova York
ficou completamente comprometida. Por quê? Porque acabou se perdendo a credibilidade. E aí todos esses fatores, eles culminaram com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ok? Estados Unidos entra em crise. Estados Unidos ele importava mais da metade do café brasileiro que era exportado. Então, com a crise econômica nos Estados Unidos, o que vai acontecer? O Brasil ele não vai conseguir mais exportar uma grande quantidade de café. Isso fez com que ocorresse o quê? Uma acumulação de café no mercado, uma grande quantidade de café no mercado, acabou provocando então a crise do café, ok? Nessa questão, né, de uma crise econômica no Brasil, a crise do setor cafeeiro, o governo de Washington Luiz ele vai estar em uma situação difícil. Por que vai estar em uma situação difícil? Né, que, na verdade, ele era nascido no Rio de Janeiro. Né? Era, acho que de Macaé, se eu não me engano. E aí ele era apelidado de Paulista de Macaé. Né? Mas a carreira política dele toda foi dentro do estado de São Paulo. Okay? E ele foi eleito, né, com o apoio exatamente dos cafeicultores de São Paulo. E agora o Washington Luiz ele tinha que indicar um sucessor. E esse sucessor deveria ser quem? O Antônio Carlos, de Minas Gerais. Ok? Só que os grandes fazendeiros paulistas, para poder socorrer a economia, né, ele indica um outro paulista. Ele indica Júlio Prestes. Calma aí, peraí, presta atenção. Galera, pelo amor de Deus, Júlio Prestes não tem nada a ver com... só compartilham do mesmo sobrenome, ok? Então, antes que me perguntem aí, Júlio Prestes e Carlos Prestes, não tem nada a ver nesse momento, tranquilo? E um grande detalhe, a coluna Prestes, ela terminou exatamente no governo do Washington Luiz. Washington Luiz, quando Luiz Carlos Prestes e a coluna acabaram se refugiando na Bolívia, ok? Então, só para frisar bem aí, para vocês não se confundirem, mas eu vou falar do Carlos Prestes daqui a pouco para vocês, ok? Bom, então, não tem nada a ver, né, em termos de parentesco com o Júlio Prestes. Júlio Prestes foi o candidato apoiado pelo Washington Luiz para suceder a presidência da República. E isso provocou um grande descontentamento de Minas Gerais. Obviamente, o Antônio Carlos, de Minas Gerais, ele vai ficar completamente satisfeito, ele vai se sentir, obviamente, traído. Porque, né, aquela questão da política do café com leite, né, o Washington Luiz, indicado por São Paulo, ele deveria indicar um sucessor mineiro, algo que não ocorreu. Então, o que vai acontecer aí? Vai ser formada uma aliança liberal, ok? Agora prestam bem atenção. A Aliança Liberal foi uma aliança política formada pelos seguintes estados: o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba, ok? Dentro dessa aliança liberal, a candidatura para presidente da República seria de Getúlio Vargas e o vice-presidente, o paraibano João Pessoa, ok? E aí acontece algumas coisas interessantes aí e que vão com a Revolução de 1930, ok? Outubro de 1930. Prestam bem atenção, galera. Olha só o que está acontecendo. O Júlio Prestes, ele chegou a pedir apoio, antes da formação dessa aliança liberal para disputar as eleições, o Júlio Prestes ele chegou a pedir apoio ao paraibano João Pessoa. E aí, numa carta, João Pessoa ele responde: nego. E exatamente por isso,
né, que nós temos essa palavra na bandeira da Paraíba, nego, ok? Em homenagem ao paraibano João Pessoa. Firme na proposta da Aliança Liberal, forma então essa aliança e aí começa a disputa para as eleições presidenciais. O Getúlio Vargas, né, no ano de 1930, ele tentou o apoio com o Luiz Carlos Prestes. Aí agora sim, estou falando, né, do Cavaleiro da Esperança, que foi denominado depois o Luiz Carlos Prestes. E o Luiz Carlos Prestes ele não aceitou apoiar Getúlio Vargas. Obviamente, aí ocorre posteriormente uma repressão do Luiz Carlos Prestes. Isso aí é uma retaliação durante aquele período da chamada Era Vargas, né? Durante principalmente ali após a intentona comunista, né? A intentona comunista em 1935, e aí o Luiz Carlos Prestes ele é preso. Mas aí é outra história que nós vamos trabalhar isso aí melhor na próxima aula, ok? Falando da Era Vargas. Mas como é que vai acontecer? Como será essa eleição, né? Bom, a eleição ela foi como as outras eleições completamente fraudulentas. E aí a Aliança Liberal, né? O Júlio Prestes ele venceu. Claro, candidato da situação, a situação ela não perdia, né? Lembrando a vocês que a política do café com leite ela foi rompida, né? Porque o Washington Luiz ele deveria indicar Minas Gerais, e foi a segunda vez, né? Eu comentei com vocês que a política do café com leite ela foi rompida a primeira vez quando o Marechal Hermes da Fonseca ele assumiu a presidência da República. Agora nós temos digamos um novo rompimento com essa política do café com leite. Júlio Prestes é eleito presidente. O paraibano João Pessoa ele foi assassinado. Mas por que o paraibano João Pessoa ele foi assassinado? Olha só. Foi uma questão política dentro do estado da Paraíba. O João Pessoa, que era governador da Paraíba naquele momento, ele resolveu tributar os produtos que saíam do interior para a capital. Então, os produtos, né, principalmente produtos agrícolas, né, transportados à capital, e aí ocorre uma cobrança de impostos que até então os fazendeiros eles não pagavam, né? E isso provocou uma insatisfação, né, dos fazendeiros do interior do estado da Paraíba. O que vai acontecer aí? Um grande fazendeiro, um grande coronel, insatisfeito, né, ele se manifesta publicamente contra o João Pessoa. E o aliado, ele teve uma medida, né, porque o João Pessoa, né, ele decretou uma invasão, uma busca dentro da casa do indivíduo. E aí, alguns documentos, até mesmo algumas cartas, né, de uma foi publicado, que trouxe grandes transtornos aí para o opositor do paraibano João Pessoa. Até que o João Pessoa, né, estava numa confeitaria, né, Glória, e aí ele foi assassinado, né, ele foi assassinado no local. A morte do João Pessoa ela vai ser o estopim da Revolução de 1930. É claro que vão colocar isso na conta do governo. As investigações depois apontaram que o Washington Luiz e o Júlio Prestes não tinham nada a ver com isso. Mas, enfim, a pessoa como motivo para deflagrar a Revolução de 1930. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, galera. Alguns livros, né, alguns historiadores, eles abordam o tema Revolução de 1930. Outros trabalham o conceito de golpe
o golpe de 1930, ok? Então fiquem atentos aí, nós estamos falando exatamente do mesmo movimento, que é o movimento da derrubada do governo do Washington Luiz. O Antônio Carlos, ele vai dizer uma grande frase, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Ele está conclamando, né, convidando seus aliados para promover a Revolução de 1930. E aí o que vai acontecer? Getúlio Vargas, que tinha grandes alianças com os militares, né, ele ordena uma ocupação à capital, Rio de Janeiro. Então marcharam do Rio Grande do Sul até o Rio para ocupação. E aí Getúlio Vargas ele chega, né, no Palácio do Catete, chega até a cavalo, e aí assume a sede do governo, depõe o governo de Washington Luiz, e aí inicia-se uma nova fase, uma nova era, chamada de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Depois Vargas ele sai do governo em 1945 e nós temos o segundo governo Vargas, que foi de 1951 a 1954, onde cometeu o suicídio, ok? Esse governo, essa era Vargas, eu vou deixar para discutir com vocês na próxima aula, tranquilo? Por quê? Era Vargas é um assunto muito extenso e eu gostaria de pontuar vários fatos, né, dentro desse período, dentro dessa era Vargas. Eu sei que alguns professores eles já trabalharam a questão de industrialização durante a era Vargas, né, a formação de movimentos sindicais durante esse período, o sindicalismo, né, que foi incentivado pelo Vargas, mas eu vou detalhar para vocês os principais fatos, né, porque eu faço questão de frisar isso aí, para poder contemplar também o pessoal do pré-militar. A prova da ESA está chegando, ESA SpaceX, e essa prova ela é muito factual. Então, 1931, 1932, 30, ano por ano, essa era Vargas. Agora, eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte, já de antemão. A era Vargas, ela foi dividida, né, em 3 fases, okay? 3 períodos da era Vargas. A era Vargas de 1930 a 1945. Como é que foi dividido? Governo provisório, de 1930 a 1934. Bom, quer dizer, provisório, mas nem tanto, né? De 1930 a 1934. No ano de 1934, a Constituição. E essa Constituição ela dizia que o primeiro... E aí escolheram quem? Escolheram Getúlio Vargas como presidente da República. Então a Constituição ela previa isso, que o primeiro presidente, a partir da Constituição, ele deve ser eleito por forma indireta, ok? E aí o Congresso acaba escolhendo Getúlio Vargas como presidente da República. Então agora nós temos o governo constitucional. Esse governo constitucional ele vai de 34 a 37. Por quê? Porque em 1937, dentro do Congresso Nacional, o Vargas ele deveria convocar as eleições, porque o governo Vargas deveria largar o governo, ou seja, sair do governo em 1938. Só que aí ocorre, né, o chamado Estado Novo. A política, ou o golpe de Getúlio Vargas. E aí, 1937, ok? E aí, em 1937, 1940, tinha o Estado Novo. Então, 1930 a 1934, governo provisório. 1934 a 1937, governo constitucional. 1937 a 1945, período do Estado Novo, ok? Durante esse período da Era Vargas, o Brasil ele esteve
na Segunda Guerra Mundial, tema também que eu vou discutir com vocês na outra aula, ok? Então, deixamos combinados assim, ok, pessoal? Próxima aula, irei iniciar com vocês a chamada Era Vargas. Legal? 1930 a 1945. Se não der tempo, tá, de explicar tudo, a gente divide e aí faz em 2 aulas para poder trabalhar de uma forma mais detalhada essa área Vargas. Legal? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.